Pois é. Não, eu vou pra lá. Já tá gravando. Ok. Shabbat Shalom, irmãos. Shabbat Shalom, irmãos. Que o Eterno nos abençoe em nome de Yeshua. Nós vamos hoje estudar a Parashá Vaigash. Ele avança. Gênesis 44, 18. Por favor, abra as suas Bíblias para que nós possamos iniciar o nosso estudo agora em nome de Yeshua. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis 44, 18 e nós pudéssemos estar nos colocando em pé para podermos orar. Gênesis 44, 18. Vamos orar então? Pai, em nome de Yeshua, nós queremos te agradecer por mais este dia, pela oportunidade de estudarmos a tua Torá. Nós te pedimos agora que o teu Espírito nos dê revelação, que o teu Espírito toque em nossas vidas agora e que possamos receber aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Yeshua. Que essa palavra cure, restaure, liberte, traga uma nova vida e uma nova dimensão para nós, em nome de Yeshua HaMashiach. Nós queremos mais uma vez te louvar e te agradecer por tudo, no poderoso nome de Yeshua HaMashiach, o Rei de Israel. Amém? Por favor, sente-se. Gênesis 44, 18 diz assim: Ai, Senhor meu, peço-te o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos do meu Senhor, e não se acenda a sua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Essa paraxá começa com Yosef estando junto dos seus irmãos, está diante dos seus irmãos, e Yehudá, que é Judá, ele interpela Yosef, porque Yosef quer deixar Benjamim lá no Egito e despachar os demais irmãos. Então agora Yosef vai receber a interpelação, e Yosef vai estar sendo abordado por Yehudá para tentar resolver o problema. E aqui nós temos uma coisa bem interessante, porque Yosef vai participar de um momento bem interessante na sua vida, porque quando ele estava para ser vendido, Yehudá foi aquele que disse: não, não faz isso com o menino, e não joguem ele e tudo mais. E agora nós vamos ver Yehudá que falhou de certa forma no primeiro momento. Agora ele vai se redimir da situação, porque ele vai agora interceder por Benjamim. E qual é o objetivo de Yosef em fazer tudo isso? Em fingir que não conhece os irmãos, em prender os irmãos e tudo mais. O objetivo dele é ver aquilo que está dentro do coração dos irmãos. Porque ele disse assim: se os irmãos venderam-no para o Egito, e ele sendo filho de Raquel, Benjamim também é. Como é que eles reagiriam no que diz respeito à vida dele? Então, vamos ver agora qual vai ser a reação dos irmãos do que diz respeito a Benjamim. Então, Yosef agora está fazendo uma pressão neles para que isso possa ficar bem claro o que está no coração deles. Uma coisa interessante aqui é que Yehudá chama Yosef, sem saber que é Yosef, de Adoni, meu senhor. Ou seja, Yehudá agora está se dirigindo a ele com todo respeito. É um egípcio, é uma pessoa do alto escalão do Egito, é o segundo depois de Faraó, e ele está se dirigindo a ele de uma forma bem respeitosa. Então isso aqui é muito interessante, porque ele vai se dirigir a Yosef de forma respeitosa, chamando de meu senhor, e também ele vai dizer assim: deixa teu servo dizer uma palavra. Ele se coloca agora como servo de Yosef. E eu não sei se os irmãos se lembram, quando Yosef teve um sonho lá atrás, que ele contou para os seus irmãos e para o seu pai, os seus irmãos disseram o seguinte: deveras tu reinarás sobre nós? E agora o sonho, além de estar sendo cumprido de forma plena, ele está chamando Yosef de meu senhor. Ou seja, tudo aquilo que eles disseram lá atrás está se cumprindo agora.
Isso aqui é uma coisa muito interessante dentro do escopo dessa paraxá em hebraico, que vai mostrar para a gente o seguinte, que essa palavra servo, ela vem do termo eved, que significa escravo e servo, mas ela também significa trabalhar, servir para a glória do Eterno. Então, todo o trabalho que nós fazemos tem que ter um objetivo. Qual é o objetivo do nosso trabalho? O objetivo final do nosso trabalho? Trazer glória ao nome do Eterno. Ou seja, o meu trabalho, o meu dia a dia, ele precisa espelhar no final a glória do Eterno. Então isso é uma coisa muito interessante, que quando Yehudá está se dirigindo a Yosef, tudo isso está num pacote das palavras que ele está dizendo para aquele egípcio que na realidade é irmão dele, mas ele não está sabendo. No Gênesis 44, 19 a 28, diz assim: meu senhor perguntou a seus servos dizendo: tende vós pai ou irmão? E dissemos a meu senhor: temos um velho pai e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu disseste a teus servos: trazei-mo a mim, e porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos a meu senhor: aquele moço não poderá deixar a seu pai. Se deixar a seu pai, este morrerá. Então tu disseste a teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. E aconteceu que, subindo nós até o servo meu pai, contando-lhes as palavras do meu senhor, disse nosso pai: voltai e comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos: não poderemos descer. Mas se o nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não poderemos ver a face do homem, se esse nosso irmão menor não estiver conosco. Então disse-nos teu servo meu pai: vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos, e um ausentou-se de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e não tenho visto até agora. Esse bloco aqui que eu acabei de ler, de versículos, ele mostra para a gente que está tendo um diálogo entre Yehudá e Yosef, e Yehudá fazendo um relato para Yosef do que estava acontecendo, como se Yosef não soubesse nada, tá? Muito interessante, porque novamente ele se dirige a Yosef como meu senhor, ou seja, a profecia está em andamento ainda, né? E ontem nós falamos sobre uma profecia em andamento, e é interessante aqui nesse texto, que a profecia está se cumprindo, e ele vai contando, e ele fala sobre um filho que morreu, que não existe mais. Ele vem falando sobre um filho que ausentou-se dele. Quando Jacob se refere a ele, Jacob diz: ele se ausentou de mim, ele me deixou. E uma coisa muito interessante, porque com essas palavras ele está tentando mostrar para esse senhor egípcio, que é Yosef, a dor do pai dele em relação à perda de um filho, e o carinho que ele tem por Benjamim, porque é o único filho da amada dele que sobrou. Então ele tenta demonstrar isso para Yosef. Então, lá no 29 ele diz assim: se agora também tirardes a esta a minha face, falando do pai, lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com aflição à sepultura. E aqui tem uma coisa muito interessante, porque em hebraico essa palavra cãs é sebá e significa velhice. Ou seja, eu vou continuar com a minha velhice, mas eu vou descer a sepultura com muita dor, com muita indignação. Eu vou descer a sepultura porque eu vou acabar perdendo a dimensão da minha vida com os meus 2 filhos, perdendo os meus 2 filhos amados. E uma coisa interessante, que a palavra sepultura aí é Sheol, e ela significa inferno, sepultura, cova, mas também significa o mundo dos mortos. Então, isso não significa que Jacob ia para o inferno, mas significa que ele ia partir para o mundo dos mortos, e ele iria com muita dor no coração, por ter perdido, primeiro, o filho que ele amou, que era Yosef, que na opinião dele estava morto, e agora estava prestes, corria risco de perder Benjamim. E isso tudo causou
uma agonia muito grande naquele homem. Você imagine, por exemplo, que quando eles saem para ir para o Egito e levam Benjamim, como é que Jacó fica? O coração dele deve ter ficado em suspense, pensando no seguinte: o que pode acontecer agora com meu outro filho? Será que vai acontecer alguma coisa? Será que não vai? Porque ele não desceu junto com os filhos, ele ficou. E é uma coisa muito interessante, porque ele poderia ter ido ao Egito, mas ele não foi. Só os seus filhos foram para comprar mantimento. A viagem também era uma viagem longa e ele já estava idoso. Para ele não seria confortável descer ao Egito só para comprar mantimento. Lembrando que naquela época a gente não tinha carro, não tinha avião, não tinha jeito a gente fazer um transporte mais confortável. Então os idosos que precisavam ser transportados em viagens longas era muito penoso, era muito difícil, e ele sabia disso. Aí tem uma outra coisa interessante no verso 30 que vai acontecer aqui. Ele diz assim: agora, pois, indo eu a teu servo meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está ligada com a alma dele. Olha essa expressão aqui em português, fica parecendo meia vaga, mas em hebraico é muito interessante. Ele diz que a alma de Benjamim está ligada com a alma de Jacó. Essa palavra ligada é kashad, significa amarrada. Ela vem da palavra kishurim, que significa cinto. É como se a alma dos dois, através de um cinto, estivesse colada um no outro. Pai e filho, família, vínculos familiares que não podem ser desfeitos. O pai amava tanto o filho que parecia que eles estavam amarrados entre si. E por que isso aconteceu? Como ele havia perdido Yosef, então a alma dele se ligou em Benjamim, que houve uma transferência. Isso na psicologia é muito comum acontecer. Quando alguém perde um ente querido que amava, a pessoa transfere aquele amor para um outro objeto ou para uma outra pessoa. Isso é muito comum acontecer. E aqui, como Jacó havia perdido Yosef, agora ele transfere todo o amor para Benjamim. E é como se Benjamim fosse amarrado a ele de uma tal forma que não pudesse soltar. E agora, esse amor ele está fundindo duas almas. Lá em hebraico a palavra alma é nefesh, e ela significa vida, alma, criatura, pessoa, mente. Então não são só as emoções, são as emoções mais a questão mental. Ou seja, ele não pode viver, a mente dele não vai suportar viver sem o outro filho. Só quem já perdeu um ente querido e já participou, já teve a oportunidade de ter esse sentimento de transferência, sabe o que significa isso? Você tem que amar uma outra pessoa porque você perdeu alguém muito querido. E com Jacó estava acontecendo isso. Então Yehudá, ele continua argumentando com o senhor egípcio, que é Yosef, dizendo o seguinte, verso 31: acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá. E teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Então o que ele está dizendo para Yosef? Eu quero que você entenda. Ele vem argumentando com Yosef sobre Benjamim. Agora ele fala da ligação de alma dos dois. E ele diz: se houver uma ruptura nessa ligação de alma, Jacó morre. Ele fala de morrer. Essa palavra em hebraico, mut, significa morrer, matar ou mandar executar. Ou seja, o impacto que ele vai sofrer vai ser tão grande que é como se ele tomasse um tiro, fosse executado e morresse. E Yosef está ouvindo essas palavras. Lembre-se que Yosef está ouvindo isso através de um intérprete. Só que Yosef conhece o hebraico. Então ele finge estar ouvindo através do intérprete, mas ele está entendendo tudo o que está sendo dito. E agora, quando ele fala isso, chega o ápice da conversa. Ele chega no momento agora em que a conversa chega naquele ponto culminante dela. Versos 32 a 34, ele diz assim:
porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: se eu o não tornar para ti, serei culpado para com meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço, por escravo de meu senhor, e que suba o moço com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. Irmãos, eu queria parar aqui, porque eu preciso explicar algumas coisas. Os irmãos se lembram na paraxá passada, quando nós estávamos falando sobre esse mesmo Yehudá, que teve 2 filhos com uma mulher, os 2 filhos morreram, e aí o Senhor estava dando para ele uma retribuição do que ele tinha feito com o pai, porque o que ele tinha feito o pai passar de aflição, o Senhor permitiu que ele passasse de aflição perdendo 2 filhos. Agora ele vai poder se redimir dessa culpa. O Eterno está dando uma oportunidade dele fazer uma expiação dessa culpa. Como é que isso aqui vai acontecer? Ele se coloca agora como fiador, ou seja, eu vou dar conta da vida dele. E ele diz para Yosef: como é que eu vou fazer isso? O menino vai, eu fico por escravo no lugar dele. Ou seja, agora, o que ele errou no passado, ele está consertando agora no presente. Isso é uma coisa fantástica, porque houve arrependimento, ele fez techuvá. Se ele fez techuvá, isso significa que houve uma mudança no interior dele. Não foi remorso. Remorso é uma coisa, arrependimento é outra. Então ele fez techuvá de verdade, e essa techuvá dele permite agora que ele se posicione desta forma, nesta situação. Ou seja, meu irmão está em perigo, eu morro no lugar dele se for preciso. O outro, eu permiti que ele fosse embora. O outro, eu permiti que acontecesse tudo isso. Eu permiti. Agora eu não vou permitir, não. Agora é o seguinte: eu morro no lugar dele. Porque se isso não acontecer, eu não vou suportar ver o meu pai passando por tudo isso. Porque os irmãos lembram na paraxá passada, que quando chega a informação de que Yosef havia sido destroçado pelo animal, e Jacob passa muito mal, e ele não quer ser consolado. Os filhos chegam e ele não quer ser consolado. Ele passou anos sem ser consolado. Por quê? Porque ele nunca admitiu a morte do filho. E agora, depois de Yehudá ver todo o sofrimento do pai, ele diz: olha, ele não vai aguentar uma segunda vez. Se isso acontecer uma segunda vez, ele morre. Então agora, ele ciente do que vai acontecer, ele fala assim: não, entre meu pai morrer e eu morrer, eu prefiro morrer. Ao invés de ver a morte do meu pai, eu prefiro ficar aqui escravo e morrer no Egito, do que o meu pai morrer e eu ter que presenciar ainda uma situação que eu não quero presenciar. Isso aqui, irmãos, é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque ele agora está se colocando na posição que ele devia ter assumido lá atrás com Yosef. Não vão fazer isso com nosso irmão, não. Nosso pai vai sofrer, porque ali, irmãos, eles não pensaram no pai, eles pensaram neles. Eu não gosto desse menino, esse moleque é um enxerido, esse moleque é um sonhador, nós vamos dar um jeito nele. Despacharam Yosef. Ninguém pensou no pai. É o tal do egoísmo, né? É a pessoa agir e dizer assim: eu quero o meu prazer, eu quero as minhas coisas, eu quero a minha vida, eu quero o meu futuro, mas não pensa na família. Ah, não pensa não quer nem saber, eu quero a minha vida, eu quero ter a minha vida. Isso é muito comum de filho quando vai começar algum empreendimento, né? Vai para a faculdade, vai fazer isso, vai fazer aquilo, fala: não, agora eu quero a minha vida. Minha família, vira para lá. E não é assim, porque na hora que tem os problemas, sabe quem é que sobra? É a família. Os amigos somem. Aquelas pessoas que estavam próximas, nem tchum. Aí vai bater na porta do pai e da mãe. Ô pai, ô mãe. Aí o pai e a mãe abrem a porta e falam: entra aqui, o que aconteceu? Ah, porque aconteceu isso. Aí a mãe a primeira fala: pode ficar, traz suas coisas para cá e fica aqui.
como diz o velho provérbio, coração de mãe, né? Desse tamanho sempre cabe mais um. E aí, a gente sabe que é assim. E agora, irmãos, está muito claro, porque Yehudá aprendeu essa lição. Ele aprendeu a não ser mais egoísta e a pensar agora na família dele em primeiro lugar, e principalmente no pai, em virtude daquilo que já aconteceu. Imagina você ver um homem sofrendo por quase 20 anos, ou por 20 anos, 20 e poucos anos, a perda de um filho. E ele vai e volta e fala, meu filho Yosef. Ninguém suporta um negócio desse. Agora, ele se coloca no lugar, ele diz assim, fique o teu servo em lugar desse moço por escravo, meu senhor. E isso é uma coisa muito comovente. Você imagina que isso está carregado de emoção, porque os irmãos estão junto com ele, e Yehudá está à frente, Yosef e o intérprete. E nesse momento, Yehudá está falando em hebraico com o egípcio, que é Yosef, mas o intérprete está interpretando, e ele está colocando para fora toda a emoção daquele momento. Então, quando isso acontece, e Yosef então diz o seguinte, capítulo 45, verso 1, leia comigo. Então Yosef não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e gritou, fazeis sair daqui a todo homem. E ninguém ficou com ele quando Yosef se deu a conhecer a seus irmãos. Vamos parar um minutinho. Imagine que Yosef está agora carregado de emoção, ouvindo o relato do irmão. Então enquanto o irmão fala, na mente dele está processando tudo. Ele está dizendo, realmente eles fizeram techuvá, meus irmãos se arrependeram, e agora Yehudá está assumindo a posição que ele devia assumir. Porque só lembrando, Yehudá é a tribo dos reis de Israel, dos príncipes. Os reis de Israel saíram de Yehudá, e o Messias sairia dessa tribo. Então, esse homem não podia ter uma posição passiva em relação a essa situação e nem a outras situações. Ele tinha que se colocar na frente, porque dele procederiam depois os reis de Israel. E quando Yosef percebe essa situação, Yosef grita, que saiam da minha presença todos os homens. Você entendeu o que aconteceu ou não? Ele falou em egípcio. Quem entendeu? Só aquelas pessoas que estavam com ele. Os irmãos não entenderam nada. Eles não falavam a língua dos egípcios. Então vocês imaginam que quando ele dá esse grito e clama, as pessoas todas saem, inclusive o intérprete. Ou seja, quando os irmãos veem todo mundo saindo da sala onde Yosef estava, e eles ficando sozinhos com Yosef, o que deve ter passado na cabeça deles? E Yehudá, que estava diante dele, deve ter pensado assim, o que está acontecendo? Será que agora nós estamos fritos de verdade? Morreu, agora o negócio pegou mesmo, esse homem vai pegar a gente, agora vai fazer picadinho de judeu da gente. E eu quero que você tente entrar nesse contexto do que aconteceu, porque ele diz assim, que Yosef ele está só quando ele se dá a conhecer a seus irmãos. A palavra conhecer em hebraico é yadá, que significa conhecer, saber, mas significa também ter um relacionamento íntimo com. Essa palavra é a mesma palavra usada lá em Gênesis, quando diz que Adão conheceu sua mulher e eles tiveram filhos. Ter um relacionamento íntimo é o entrelaçamento. Então aqui o que ia acontecer? Yosef ia mostrar para eles a sua verdadeira identidade. E a palavra ah, que é irmão, parente, companheiro, ela denota essa proximidade em hebraico. Tanto que a gente chama o outro de Ahi, meu irmão. Ah, Ahi, oi Ahi, meu irmão. Então, aqui em hebraico está acontecendo uma coisa muito, muito interessante,
E nos bastidores, quando Yosef ordena que as pessoas saiam, né? Aí ele pega e dá esse grito e o pessoal então tenta acalmar Yosef, mas eles saiam, eu quero que vocês saiam daqui porque eu preciso conversar com eles. Os bastidores, o que está acontecendo é que os egípcios ficam um pouco temerosos de que Yosef vai ficar sozinho com eles, mas Yosef então ordena que todos saiam. E ainda no capítulo 42 acontece uma coisa interessante. Capítulo 45, o verso 2 diz assim: e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e a casa de Faraó o ouviu. E disse Yosef a seus irmãos: eu sou Yosef, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse Yosef a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou Yosef, vosso irmão, pela segunda vez, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por haveres me vendido para cá, porque para a conservação da vida Elohim me enviou adiante de vós. Então, eu gostaria que você pudesse entender agora esse momento. Yosef está só com seus irmãos. De repente Yosef começa a chorar alto. Yosef chora tão alto que na casa de Faraó, que está nas imediações, né, todo mundo começa a ouvir. Não é um choro, é um clamor da alma por tudo aquilo que ele vivenciou. Um choro de 20 anos saindo, sabe uma coisa que está, uma angústia que está presa na alma, e de repente essa angústia sai e ele começa a chorar. Os irmãos devem ter olhado um para o outro falando: meu pai, o que está acontecendo aqui? O homem desse agora chorando na nossa frente, estou sozinho com esse homem chorando. E de repente, o que é mais improvável acontece. Ele vira para os irmãos e diz: Ani Yosef. Ele fala com os irmãos em hebraico. Os irmãos: como assim Ani Yosef? Como assim eu sou Yosef? Se eles já estavam congelados e ficaram petrificados, porque Yosef agora se revela a eles. Yosef agora fala quem ele é. E para eles é uma surpresa, eles estão vendo um egípcio, mas ali está Yosef, o irmão deles. A verdadeira identidade de Yosef é revelada. E ele diz a seus irmãos: eu sou Yosef, a quem vocês venderam para a terra do Egito. Eu quero parar aqui e mostrar uma coisa para os irmãos. Na paraxá passada eu falei que existem vários paralelos entre Yeshua e Yosef. Presta atenção numa coisa: Yosef foi vendido aos egípcios, e Yeshua também foi vendido. Uma coisa interessante que acontece é que Yeshua tem estado oculto aos seus irmãos há muito tempo. Só que Yeshua tem se revelado aos seus irmãos, que são os judeus, tá? Os judeus que ainda esperam pela vinda de Mashiach. Yeshua tem se revelado a eles, e Yeshua tem dito a muitos judeus: Ani Yeshua, eu sou Yeshua. E da mesma forma como aconteceu com Yosef, muitos judeus têm ficado pasmos. Eu contei ontem aqui, enquanto eu estava falando sobre Ezequiel 37, que essa semana eu assisti um vídeo de um homem, um cientista, que ele recebe Yeshua, um cientista judeu, muito proeminente em Israel. Ele recebe Yeshua e a vida dele começa a ser transformada, porque ele não conhecia Yeshua, não sabia nada de Yeshua, e agora ele recebe Yeshua, sua vida começa a ser transformada.
E Yeshua tem falado a muitas pessoas e tem se revelado a muitas pessoas. Isso tem causado um impacto muito grande na vida das pessoas. Por quê? Porque Yosef estava disfarçado de egípcio. E hoje, Yeshua está disfarçado e os judeus têm recebido Yeshua, têm completado a sua fé. Isso tem gerado uma proximidade entre os dois. Eu queria que você entendesse hoje, irmão, que as profecias que dizem respeito ao fim estão se cumprindo. Está havendo uma proximidade agora, uma fusão da igreja com a sua verdadeira identidade, que é a casa de Israel. A igreja descobriu que ela não é igreja, que ela é Israel. E isso tem aproximado um do outro. Isso tem feito que um se aproxime do outro, Israel e igreja. E uma coisa impressionante é que Yeshua, o judeu, tem se revelado à igreja e aos judeus. Porque a igreja achou que Yeshua fosse, não, ele é uma pessoa que ele transformou, ele criou o cristianismo, ele fez isso, ele fez aquilo. Nada disso. Ele não criou nada. Ele só trouxe para o mundo a salvação. E hoje a gente começa a entender isso, porque essa proximidade que nós temos com as Escrituras faz com que a gente possa entender que Yeshua é judeu, viveu como judeu, morreu como judeu, e segundo as profecias, ele vai retornar para poder buscar o seu povo. Eu queria dizer uma coisa para os irmãos, que segundo os nossos sábios, o Messias vem em 2 etapas. Isso não sou eu que estou inventando. O Talmud diz isso, os escritos rabínicos dizem isso, que Mashiach vem em 2 etapas. Primeiro como Ben Yosef, como filho de José, sofredor. Depois ele vem como Ben David, o guerreiro, para poder trazer a redenção total para a humanidade. Então agora, vocês lembram que ontem a profecia de Ezequiel 37 diz: a vara de José, Efraim. Ou seja, Efraim que vai ser um dos filhos de Yosef, que vai receber o codinome de Efraim para abarcar as 10 tribos. E a casa de Yehudá. Olha como a profecia se encaixa na Parashá de uma forma muito intensa. José e Judá aqui, juntos, nesse diálogo. E agora Yosef, quando ele se revela aos irmãos, ele está dizendo o seguinte: eu estou aqui com cara de egípcio, mas a minha essência é de judeu. Você pode até não ter cara, mas você tem essência de judeu. E uma coisa muito interessante, irmãos, que aconteceu é que, através da história, tentou-se tirar o caráter judaico da Brit Hadashah, do Novo Testamento, e tentaram fazer muito isso através das traduções, das formas como as coisas foram escritas e colocadas. Mas quando você dá o Novo Testamento para um judeu, ele fala assim: uau, isso aqui é muito judaico, isso aqui é muito do nosso povo. E aí a gente vai descobrindo o seguinte, que a Brit Hadashah, o Novo Testamento, ele não foi escrito só por judeus, ele foi escrito para judeus. E isso a gente vai ter oportunidade depois de falar mais detidamente. Mas eu quero voltar agora para a Parashá, para te mostrar a surpresa que eles tiveram quando Yosef se revela a eles chorando. E eles dizem, ficam pasmos, e Yosef diz: chegai-vos a mim. Chorando, gritando, e os irmãos se chegam, é tremendo. E de repente ele diz: eu sou José, aquele que vocês venderam, me abraça aqui. O irmão que eles acharam que estivesse morto, vivo, e era o segundo regente do Egito. Você já imaginou você ter alguém na família que você não vê há muito tempo, e você descobrir que essa pessoa é vice-presidente de algum país? E de repente você descobre ele, você fala assim: uau! Ele fala: vem cá, eu quero cuidar de vocês agora, vocês são minha família. Eu não perdi a identidade de judeu, no meu íntimo, no meu âmago, eu continuo sendo judeu. Só que
Eu tenho a cara do egípcio, porque hoje eu estou num país estrangeiro. Quando eles descobriram isso, eles ficaram chocados. E saber que Yosef estava diante deles, e que tudo aquilo que estava sendo feito, Yosef fez para poder saber o que estava dentro do coração deles. Porque, irmãos, muitas vezes nosso coração não permite que nós alcancemos outras coisas por faltar perdão. E lembra quando nós falamos na paraxá passada sobre Manassés? Aquele que me faz esquecer. Ele tinha perdoado os irmãos já quando Manassés nasceu. Ele tinha já deixado para trás tudo. Eu vou falar rapidamente sobre isso. Por favor, não retenha o perdão de ninguém. Se você retiver o perdão, você certamente vai estar bloqueando a bênção do Eterno na sua vida. Por quê, irmãos? Porque é necessário que a gente perdoe a pessoa, inclusive para não ter problemas físicos, para você não ter nenhuma enfermidade, para que o Senhor não permita que haja uma brecha para o adversário poder atacar você. Perdoe. E Yosef perdoou e alcançou tudo isso. Ele já tinha perdoado os irmãos do cárcere, por isso o Eterno faz aquele movimento todo para arrancar ele do cárcere. E os irmãos se lembram que eu falei na paraxá passada, que ele teve uma oportunidade, quando ele chegou diante de Faraó. Vocês lembram o que ele disse? Faraó falou para ele assim: eu ouvi dizer que você interpreta sonhos. Ele disse assim: não, Faraó, peraí, a interpretação vem do Eterno, não sou eu não, é o Eterno que traz isso para mim. Ele continuou numa posição de humildade. Isso é muito importante, nós entendermos que nós precisamos ser humildes em todo o tempo. Se o Eterno vai te usar, e eu creio que Ele vai, então eu tenho certeza que você vai continuar sendo humilde diante dEle. Nós vamos continuar sendo humildes diante dEle. Sabe por quê, irmãos? Não adianta a gente querer achar que é muito, porque diante do Eterno nós não somos nada. E é necessário que o Eterno possa tomar a nossa vida. E Yosef foi tratado pelo Eterno. E o Eterno amassa, irmãos. Quando precisa tratar, ele bate. E ele bate. E tem gente que não entende. Ele vai batendo, ele fecha a porta. E ele vai batendo. E ele humilha. E a pessoa fala assim: ai, Senhor, me dá paciência. Ô, oraçãozinha infeliz. Me dá paciência, Eterno. Aí o Eterno coloca do seu lado um chato. Pensa num chato, multiplica por 10. Ele colocou do seu lado para tratar a sua alma. Aí vem aquela pessoa chata que começa. Aí você fala assim: pai, eu não aguento mais. Aí o Eterno fala assim: ué, você não pediu paciência? Eu vou te dar, vou tratar a sua alma agora com fulano de tal. E aí você fala: nossa, eu não aguento essa pessoa. Mas essa pessoa foi colocada ali para te tratar. O que você acha que aconteceu com Yosef? O Eterno tratou aquele moço e ele se transforma num adulto com uma postura tão firme, tão rígida, que quando o pecado aparece diante dele, ele fala assim: eu não quero pecar, eu escolho santidade ao invés de pecado. E aí é que está a questão. Eu preciso ter essa postura. Eu tenho que olhar para uma coisa, e Shaul fala disso, que é para a gente fugir da aparência do mal. Não é do mal em si. Parece ruim, cai fora. Como diz o pessoal, dá linha, some daquele lugar. E tem coisa, irmãos, que a gente tem que pegar e dar linha, meu, você tem que correr. Isso é muito perigoso. Porque para nós que somos homens, o diabo pega a gente no olhar. A mulher é na conversa, o homem é no olhar. Então, se você olhar alguma coisa e você vê que não é muito boa, vira a cara e sai correndo, porque senão o negócio pega. E tem gente que fala assim: ah, mas a primeira olhada não é pecado. Depende do jeito que o cara olha, né? Depende, porque passa um negócio na sua frente, a pessoa pecou, já era. Já foi para o espaço, irmãos. Não adiantou. Então a gente precisa ter essa dimensão. Está parecendo ruim, casca fora. Some da situação.
É igual, eu falo para as irmãs, precisa tomar cuidado. Por quê? Porque tem hora que a coisa vai pegando. Se você está conversando com alguém e essa conversa está indo para outro lado, aborta a conversa. Não dá. Porque a mulher, ela é pega no bate-papo. O homem é no visual, a mulher é na conversa. Aquela conversinha mole, cai fora. Tem um velho deitado que diz assim, é melhor prevenir do que remediar. E a gente precisa tomar esse cuidado. Irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque Iosef escolheu santidade, o Eterno que exaltou ele. Aqueles que escolheram o pecado, morreram no seu pecado. A alma que pecar, diz o profeta, essa morrerá. Shaul diz assim, o salário do pecado é a morte. Ou seja, todo pecado gera morte. Por isso, a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, eu gostaria que os irmãos pudessem entender isso, para que a gente possa continuar caminhando aqui, falando um pouco sobre Iosef. Iosef, quando ele fala com os irmãos, ele diz assim, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Elohim me enviou diante de vós. E é uma coisa muito interessante, porque quando Iosef está falando com os irmãos, a primeira providência dele é tirar do coração dos irmãos qualquer peso de culpa. Não sei se você percebeu no texto, ele tenta tirar já de primeiro plano a culpa dos irmãos, dizendo o seguinte, vocês me venderam para cá, mas na realidade Elohim me enviou. Então essa palavra Elohim me enviou, fala do Criador. Elohim é o Deus Criador em hebraico, tá? É aquele que gerenciou, que trouxe todas as coisas à existência pela palavra. E a palavra enviar é shalá, que significa enviar, mandar embora ou deixar. Dessa palavra vem o termo shalia, que significa enviado, que na Brit Hadashah, no Novo Testamento, foi traduzido por apóstolo. Então, na realidade, quem foi Iosef? Um enviado do Eterno para o Egito, para que a vida fosse conservada através dele. Você entendeu isso? Então o Eterno pega Iosef e fala assim, você tem coração e capacidade para você poder vir para cá. Você vai ter estrutura para poder ser humilhado, para poder passar por tudo isso, para poder ser tentado, e você vai vencer, e na tua vitória eu vou trazer vitória para o meu povo. Sem assimilação dos costumes pagãos. Exatamente, sem assimilar o paganismo. Por isso que eu estou dizendo, ele só tinha cara de egípcio, mas a essência dele era de judeu. Ou seja, ele continuava com todos os aspectos da sua alma e do seu espírito intactos. Você entendeu isso? A sua personalidade não foi afetada pelo Egito. Ele entrou no Egito, mas o Egito não entrou nele. O contrário do que vai acontecer com o povo de Israel quando fica no Egito durante um período de 400 anos. Eles ficam lá e o Egito entra neles. Entra de tal forma que quando eles estão saindo para Canaã, eles dizem assim: que saudade da cebola, do alho, dos peixes do Egito. O Egito entrou neles. Eles assimilaram uma parte da cultura egípcia. Com Iosef, isso não aconteceu. A palavra ontem está confirmando isso que o senhor está falando, que diz que nós vamos retornar aos mandamentos e às mitzvot. É verdade. O caminho que nós estamos fazendo novamente. Exatamente. Esse caminho é um caminho de retorno. Apesar da gente estar no Egito, que o mundo representa o Egito, assimilado. Apesar de estamos, né? Nós não nós nos assimilamos, sim, muitos de nós nos assimilamos. Mas o que nós vamos fazer agora? Fazer esse retorno e essa limpeza. Comemoramos Natal, Coelhinho da Páscoa. Exatamente. Tudo que não podia nós fizemos. Entendeu? É plim plom pléu, acabou o papel, coelhinho de Páscoa com
ovinho, né? E aquela coisa toda, e vai se vestir de branco no ano novo, né? E aí vai fazer tudo que... Aí come um porquinho, fala assim, pai, esse porquinho é limpinho da Silva, esse eu posso comer. Aí o Eterno diz assim, vigia, que eu vou te pegar na esquina. Você não pode me desobedecer e achar que vai continuar tudo bem não, filhote. E aí, qual é o motivo disso aqui, irmãos? É mostrar que Yosef, mesmo no Egito, ele não se contamina com aquilo. Você lembra de Daniel? Daniel olhou todas as iguarias do rei e falou assim, eu não vou me contaminar com isso. Ele falou assim, se contaminar com comida, mas Levítico fala que a gente não deve contaminar a nossa alma com aquilo que é imundo. Hoje não dá para falar sobre isso, nós vamos chegar na Paraxá. Mas o que eu quero te mostrar é que tem uma postura de caráter que a gente toma uma decisão. Não vou pecar, ponto. Eu não posso tomar essa decisão por você. Quem tem que tomar é você. É falar assim, eu não quero pecar. A Bíblia fala para não comer. Obrigado, filho. A Bíblia fala para não comer carne de porco. Mas um baconzinho. Meu pai, um baconzinho. Obrigado. Porção dobrada hoje, hein? Aleluia. E só uma coisa que eu vou abrir um parênteses e vou fechar sem resenha. Quem dá um copo de água fria para um profeta, recebe o galardão do profeta. Que vocês recebam o mesmo galardão que eu, em nome de Yeshua. Gente, é só essa água, não precisa trazer mais não, tá? Se não tem o bebedor lá, daqui a pouco vai ficar cheio d'água aqui. Por enquanto chega, calma. Então, essa postura sou eu que tomo. Eu que falo assim, eu quero cumprir o que está escrito. Eu que vou falar assim, eu não quero pecar. Eu não posso fazer isso por ninguém. O que eu posso fazer é mostrar a postura de homens de Deus e mulheres de Deus que cumpriram isso, justos, pessoas que se posicionaram e acabou. Depende de quem? De mim. Depende de você. Sabe aquele momento que você está sozinho, que ninguém está te vendo? Aquele momento que você fala assim, meu pai, é agora. Aí o Eterno olha e fala assim, não esquece que meu anjo está aí do lado, viu? Você sabe aquele anjo que fica com você 24 horas por dia? Quando você vai dormir, você sabe o que ele vai fazer? Já contei para os irmãos aqui, ele vai até a sala do trono, levar o relatório do que você fez durante o dia. Aí tem gente que já fala assim, misericórdia, não leva o relatório hoje. Hoje foi tenso o negócio, hoje acertou. E ele fala assim, sinto muito, ordens são ordens, anjo obedece, anjo não questiona. Ok? Então, é sério isso. Então a gente precisa entender essa metodologia, e eu, como ser humano, como pessoa que sirva ao Eterno, eu tenho que tomar a minha decisão daquilo que eu vou fazer. E aí, irmãos, a palavra vai continuar dizendo que era para Yosef seria usado para que houvesse uma sucessão na terra. Lá no verso 7, porque ele me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra. Está lá com o original em hebraico, está assim, para guardar-vos em vida por um grande livramento. Essa palavra sucessão, sheerit em hebraico, significa um restante, um remanescente. E essa palavra ela transmite a ideia de sobreviventes em meio a uma catástrofe. Ou seja, se Yaakov e os filhos dele não fossem levados para o Egito, todos iriam morrer. Então Yosef foi mandado para o Egito para preparar o caminho para eles. O Eterno coloca pessoas na sua vida para preparar o caminho para você poder ir para algum lugar, e lá o Eterno vai te manter. Amém, queridos? Você vai falar assim, mas eu vou para uma terra estranha, Rabino. Vai. E onde você for, o Eterno vai te manter, Ele vai te dar tudo que você precisa, e você vai ser lá como príncipe. Você não vai para lavar prato.
Você é para ser príncipe. Em nome de Yeshua. Eu tinha um amigo meu que foi meu discípulo, que ele sempre falava assim. Ele dizia assim, eu fui para os Estados Unidos, ele foi para a Inglaterra. Ele falou, eu fui para a Inglaterra e passei lá um tempão trabalhando de lavador de prato e tudo mais. Aí eu falei para ele assim, mas você foi porque você quis. Ele falou, eu quis ir para aprender inglês. Eu falei, entendi. Eu falei assim, uma coisa é você ir. Você foi e fez aquilo, você teve que ter esforço próprio para se manter lá. Outra coisa é o Senhor te enviar. Eu falei para ele, o dia que eu fui enviado, eu vou como príncipe, não como lavador de pratos. Amém. Você entendeu? Porque eu não vou na minha força. E Yosef não foi na força dele. Você fala, mas Rabino, ele passou 13 anos humilhado. Sim, ele precisou ser humilhado para ser preparado para o trono. Toda humilhação precede a exaltação. Aleluia. Você entendeu isso? Rabino, eu estou passando por um pedacinho terrível. Amém, que bom. Isso significa que a tua exaltação está chegando. Sim. Mas Rabino, está doendo. E daí? Precisa tratar a tua alma. Sem dor não tem tratamento, não. Mas Rabino, o treco está doendo. Eu sei que está doendo. Quando o Eterno começa a mexer nas nossas estruturas, dói. Você acha que Yosef, durante 13 anos, o Eterno mexendo nas estruturas dele, não? A Bíblia relata um pouquinho do que aconteceu com ele, mas você acha que ele passou só aquilo? Não, passou muito mais. E aí o Eterno permitiu que isso acontecesse para quê? Para hoje ele levantar e falar assim, eu sou aquele que vou manter vocês nessa terra para vocês não morrerem. Olha que honra, irmãos. Ele ter a capacidade de fazer isso e de ser profeta. Porque agora Yosef não está agindo só como o vice-rei do Egito, ele está agindo como profeta. Ele está dizendo, se vocês não vierem para cá, todos vocês vão morrer. Eu estou preparando isso aqui para que a sucessão do nosso povo possa acontecer, para que o nosso povo possa então ter um futuro. Se Yosef não faz aquilo, Israel deixaria de existir. E nós não estaríamos aqui hoje, consequentemente. Você entendeu a importância desse homem? Você entendeu a importância do trabalho dele? Você entendeu a importância do sofrimento dele? Ele entendeu. Às vezes a gente fala assim, mas a minha vida não tem significado, o ministério está pesado. Porque eu vou falar uma coisa para os irmãos, tem gente que olha para nós, né? Nós que somos líderes, tem aqui outros pastores, e fala assim, vida de pastor é tranquila, não é nada. Vem para o nosso lado aqui, você vai ver como é que é bom passar o que a gente passa. A hora que você está dormindo, a gente está orando. O Espírito Santo acorda a gente de madrugada e fala assim, vai orar. O Espírito Santo fala assim, ora por fulano, porque fulano está precisando. Aí você está andando pela rua, o Espírito Santo fala assim, pega o teu celular, grava uma mensagem para Ciclano que ele precisa disso agora. Grava agora porque eu vou te mandar. Profetiza na vida dele, porque eu preciso que tu abra a boca para ele. Você não tem sossego. E aí o Senhor fala assim, vai estudar porque eu quero te usar num outro patamar, num outro plano. Aí você fala assim, Senhor, mas eu já estou com bastante coisa para estudar. Aí o Senhor disse assim, eu não te perguntei quanto trabalho você tem, eu estou te mandando fazer mais. Você não entendeu? Você quer que eu desenhe? Se você foi chamado para a obra, o teu descanso não é aqui não. Alô? Tá doendo, né? Vou bater um pouquinho mais então. Queria te dizer uma outra coisa. O seu chamado vai ecoar na vida de muitas pessoas. As pessoas precisam ser ouvidas por você. Senão você não teria sido chamado para um determinado ministério. Ele não te colocaria num determinado lugar. Entenda isso.
Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o que vai acontecer com Yosef, mas entenda que a posição que ele te coloca é uma posição de destaque, porque ele quer te usar naquele lugar para aquelas pessoas que estão ao teu redor. Lembra de Esther? Quem era Esther? Ninguém. Quem que era Estherzinha? A judia. Estava lá em Xuxã. No reinado de Ahasverosh. Ninguém é aquela menina. De repente, ela é levada para o palácio real e se torna a rainha. Uma judia. Que era ninguém. Preferida. Quem era Davi? Ninguém. O Eterno torna ele rei de Israel. Quem é você? Quem sou eu? Ninguém. Mas se nós andarmos em obediência, o Eterno vai usar a nossa vida para fazer algo significativo para as pessoas. E Yosef, está acontecendo isso com ele. E eu preciso que você entenda essa verdade. O Eterno trouxe você aqui hoje para você ouvir esta palavra e para você se posicionar hoje. Amém. Não dá tempo de amanhã ou semana que vem, quem sabe, a hora que o ano virá. Não é hoje. Eu tenho que me posicionar hoje. Diz a palavra: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. O tempo é agora da gente se posicionar e falar assim: Yeshua, eu quero que o Senhor me use hoje. Convidares para entrar, cearei contigo. Eu abro a porta, se você abrir a porta, ele entra. Ele entra e tem comunhão contigo. Mas é necessário a gente se posicionar, irmãos. Por favor, vamos entender isso. Yosef, então, ele diz agora uma outra coisa. Capítulo 45, do verso 9 ao 11. Leia comigo. Apressai-vos e subi a meu pai e dizei-lhe: assim tem dito teu filho Yosef, Elohim me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores, e habitarás na terra de Goshen, e estarás perto de mim, tu, os teus filhos, os filhos dos teus filhos, as tuas ovelhas, as tuas vacas e tudo que tens, e ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa e tudo que tens. Amados, você percebeu o que está acontecendo agora? E Yosef diz para os irmãos: vocês ficaram tanto tempo longe, corre agora e vai até a casa do meu pai e avisa para ele que eu estou vivo. Corre lá e avisa meu pai. Não tinha isso aqui. Não tinha o telefone. Corre lá e avisa o meu pai. Meu pai precisa saber dessa boa nova. O coração do meu pai está suspenso por causa de Benjamim. Ele está achando que Benjamim não vai voltar, mas eu vou voltar. Meu pai vai se encontrar comigo. Eu não sei se você associou a família de Yosef se encontrando com Yosef. Eu vou desenhar. E Yosef diz assim: o Eterno me tem posto por senhor na terra do Egito. Quem é o nosso Senhor? Yeshua. Nós vamos ao encontro dele? Com certeza. O que isso aqui está com cara de quê? Arrebatamento. É como se Yosef estivesse dizendo assim: Espírito Santo, vai lá, traz eles para mim, para encontrarem comigo, para a gente poder ser feliz, porque nesse lugar para onde eu vou trazer eles, eu vou sustentá-los com o melhor da terra. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nunca subiu ao nosso coração, que está preparado para nós. Você acha que Jacob tinha, pelo menos nos melhores sonhos dele, sonhado que ele ia para o Egito, para ficar na melhor terra, no melhor estado do Egito, Goshen, que é onde tem água, é onde tem pasto,
onde tem uma configuração parecida com Canaã, e que Yosef iria estar sustentando a vida dele. Você acha que Jacó teria sonhado isso? Nunca! Mas o Eterno proporcionou isso a ele. Amados, quando a gente fala que o Eterno tem feito grandes coisas na nossa vida, não significa só aqui. Significa que quando Ele fizer no futuro, lá no Olam Rabá, no mundo vindouro, nós vamos participar de coisas que nós vamos falar assim, uau! Tem gente que fala assim para mim, Rabino, mas o céu deve ser um lugar muito chato, né? Tem nada para fazer. Só eu vou ficar lá cantando, louvando. Eu não sei se é pouco. Mas se você acha pouco, quem criou o universo não criou a terra, criou o universo. A criatividade dessa pessoa, eu acho que é suficiente para ter uns lugarzinhos para tu passear lá e se divertir. Mas será que vai ter uma montanha russa, Rabino? Acho que vai ter uma coisa melhor do que isso. Você gosta de adrenalina, né? Vai ter uma moto para eu poder dirigir? Então é um negócio melhor. O que é? Eu também não sei. Eu sei que se o Eterno preparou para a gente, deve ser muito melhor do que o que tem aqui. E o que vai acontecer com Jacó? Porque Yosef agora diz, apressai-vos, vai para a casa do papai e avisa que eu estou vivo. O que nós estamos fazendo aqui, irmãos, ensinando a palavra, nós estamos apressando a redenção. Por isso que essa palavra precisa ser ensinada para muita gente. Porque enquanto Yeshua for conhecido, quanto mais rápido ele for conhecido no mundo, mais rápido a redenção virá. E nós precisamos fazer isso. Apressar a vinda de Mashiach, apressar o momento em que ele virá, espalhando essa palavra em todo o mundo. Rabino, por que você está dizendo isso? Porque no próprio judaísmo se diz isso. E nós entendemos que essa palavra tem que ser levada a todos os judeus, aos 4 cantos do mundo. É necessário que isso aconteça. Você entendeu? Por isso é tão tremendo o que está acontecendo aqui com Yosef. Vou continuar aqui. Quando Yosef conversa com os irmãos, lá no capítulo 45, no verso 17 até o 21, diz assim: